Oh Senhor, pedimos por estas três coisas fundamentais na nossa vida, Senhor. Pedimos que nos dê paixão, Senhor. Paixão pelo Teu reino. Paixão por ver as pessoas, Senhor, perdidas e sendo transformadas em discípulos de Jesus. Oramos para ter firmeza, Senhor, no ministério que recebemos das Tuas mãos. Oramos para que o Senhor nos mantenha constantes. Não queremos oscilar. Queremos ser constantes em tudo que viemos a fazer, Senhor. Não queremos ter peso, Senhor, para fazer a Tua obra. E nem ser peso para as pessoas. Queremos que, Senhor, esta visão que um dia recebemos da Tua parte, produza paixão no nosso coração. Consagramos este tempo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Deixa eu dar algumas instruções rápidas a você, enquanto eu vou pedir só que, se possível, esta fileira de lâmpadas seja acesa. Isto. Bem, você deve saber, pela divulgação das redes sociais, que hoje nós iniciamos, eu e o pastor Wagner, um processo de reciclagem. Diga, reciclagem. Reciclagem significa que nós precisamos nos aprofundar em algo que já vimos, já aprendemos e que agora queremos ser melhores. Por esta razão, nós estamos denominando este período que passaremos aqui nas próximas 3 semanas, esta e mais 3, reciclando parte do nosso trilho de treinamento. E você deve ter recebido, ao entrar, esta apostila. Quantos estão com ela em mãos? O que nós pretendemos hoje é ser objetivo em alinhar os nossos pensamentos e a nossa maneira de aplicar os nossos materiais. Nós precisamos ter um único pensamento, nós temos que aplicar da mesma maneira, seja na célula do Hamilton, seja na célula do Gil, seja na célula do Luiz Vieira e nas demais. Uma mesma maneira de aplicar e um mesmo pensamento. Então, se você que tem a apostila, abri-la na página 13, nós vamos começar hoje com esta primeira lição, que é o propósito de Deus e o homem. Algumas orientações que eu quero dar a você. Na página de número 15, o início desta lição, nós temos ali tempo de aprender. Quantos encontraram? Encontrou? Então temos aqui um texto que diz assim, que um adulto conversando com um garoto lhe perguntou: o que é que você quer ser quando crescer? E o adulto esperava uma resposta do tipo: eu quero ser um médico, quero ser um advogado. Porém o menino respondeu: o que eu vou ser quando crescer? Pelo seu tom de voz, ele disse assim: eu quero ser um homem grande. Interessante essa resposta. Um garoto que disse assim: eu quero ser um homem grande quando eu crescer. E a proposta desse treinamento, desta reciclagem, é nos tornar adultos
que crescem, que se desenvolvem. A gente não quer uma anomalia. A gente não quer ser, por muito tempo, criança. A gente chega na vida cristã como criança e se desenvolve. Para isso, nós temos aqui algumas coisas para a gente observar. Sobre este tema, porque Deus criou o homem, você tem esse texto de Gênesis 1. E o texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejem sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou dominai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então eu quero, nessa introdução, lembrar você que Deus sempre teve um propósito ao criar o homem. E o propósito de Deus nunca mudou. Desde o seu início, Deus manteve o seu propósito. Ele não é como o homem que pensa, planeja algo e no decorrer faz alterações no percurso. Deus não é como o homem. Deus pensou assim: ao criar o homem, eu farei dele, ele vai ser fecundo, diga, fecundidade. Vou criá-lo para a multiplicação, diga, multiplicação. Vou criá-lo para sujeitar a terra. Vou criá-lo para povoar esta terra. Esta foi a ideia fixa de Deus. E ele não mudou. Então veja, ele disse que o homem seria fecundo. Ele disse que este homem multiplicaria-se, ou seja, sua espécie seria multiplicada. Disse também que esse homem encheria, ou seja, povoaria a terra. E sujeitar no sentido de governar a terra. Este é o plano de Deus. E nós precisamos entendê-lo para oferecer isto às pessoas. Porque as pessoas chegam entre nós, quer seja nas nossas reuniões de domingo ou nas nossas células, completamente desorientadas, sem saber qual a razão da existência. E nós é que temos aprendido, e isto não é novidade para nenhum de nós, eu não estou lendo algo que você nunca leu, nunca tomou conhecimento, e nem eu, pelo contrário. Eu e você já sabemos disso de longa data. E aí, a importância de rever esses valores e esses princípios para a gente ajudar as pessoas. Para a gente mostrar às pessoas que Deus tem um propósito na vida dela. Que elas não são obra do acaso. Deus idealizou algo ao criar o homem, o ser humano, o gênero, homem e mulher. E quando o criou, pensou exatamente assim. Olha, ele vai ser fecundo, ou seja, ele não será estéril. Não haverá pessoa estéril. Estéril não é somente aquele que não tem a possibilidade de gerar, biologicamente falando. Mas estéril no sentido espiritual. Todos nós somos fecundos espiritualmente falando. Ou seja,
temos a capacidade de gerar outros. E para isso Deus nos chamou. E para isso Deus nos deu este projeto tão lindo para desenvolver, chamado Igreja dele. Agora, não para na fecundidade. Veja, o texto é muito explícito. Ele diz: agora que vocês têm esta capacidade de fecundidade, vocês vão se multiplicar. Vocês vão se reproduzir. E vocês encherão esta terra que eu criei. Esta terra, sistema, quem criou fui eu. E ao criá-la eu estou colocando você, para você agora dominar, governar esta terra. Diferente do governo que a gente vê no meio político, não é este governo. É, em vez de agora a terra dar orientações e direções, o homem, originalmente falando, é quem deveria dar esta ordem. Nós vamos ver que houve um acidente de percurso. Mas o plano original de Deus era exatamente este: que eu e você pudéssemos, como criaturas dele, tivéssemos consciência de que ele nos criou para um fim. Diga: criados para um fim. Agora, há algo que eu quero salientar aqui nesta noite, para você entender esta primeira lição. Houve um fracasso. O homem fracassou. Deus não fracassou. É o homem quem fracassou. E este fracasso nós precisamos entender. Você pode ler em voz alta para mim esse texto de Romanos 5,12? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Nós precisamos mostrar às pessoas que, embora Deus tenha criado o ser humano com um propósito, este homem, que não foi eu, nem você, este homem tem um nome, chama-se Adão. Foi por intermédio dele que nós, seres humanos, nos desviamos do propósito de Deus. Por um só homem entrou o pecado. Quem é este homem? Adão. E por meio dele, todos os demais na história, estiveram experimentando este fracasso. Que fracasso? O pecado que agora entrou na raça humana. O pecado fez um estrago terrível. E quando eu me refiro a pecado, estou me referindo à separação. Pecado separou-nos. Pecado desligou-nos de Deus. Por isto que este homem, eu e você, no passado, estávamos mortos. Embora nós não soubéssemos, era assim que nós estávamos, mortos, separados de Deus. Tínhamos a vida biológica. Tínhamos corpo, tínhamos pés, mãos, olhos, mas não tínhamos vida. Éramos mortos por conta do pecado. Este fracasso, ele não aconteceu apenas na vida de Adão, ele também aconteceu na minha e na sua. E as pessoas precisam saber disso. Por isso que quando nós recebemos as pessoas na comunidade ou na célula, nós precisamos apresentar o propósito de Deus. Em vez de tentar ajudar as pessoas nas suas dificuldades, lutas e pressões, nós precisamos mostrar a elas o estado em que elas estão, o que Deus tinha em mente e como elas estão hoje, para que depois de falar a elas,
levá-las não só a entenderem, ou seja, ter uma consciência, mas experimentarem uma mudança, uma transformação. Este é o nosso trabalho como líderes. Esse não é um papel apenas do pastor Valmir, ou do pastor Wagner, ou da pastora Nádia. Isso diz respeito a cada um de nós. O fracasso do homem. Que fracasso? Separou-se de Deus. Você quer saber de fracasso maior do que este? Mais do que uma falência? Mais do que qualquer outro tipo de fracasso que você possa imaginar? O maior de todos eles é a separação de Deus. E o ser humano precisa ser informado disto. Que ele veio a este mundo separado de Deus. E a gente, por vezes, omite isso das pessoas. A gente não para, não orienta, não mostra. E aí a gente, por vezes, fica com um grupo de pessoas frequentando as nossas reuniões, indo às nossas células, e elas não experimentam vitória. Porque não lhes foi oferecida a palavra que abre o entendimento para elas. E quem tem que fazer isto? Eu e você. Nós é quem temos que oferecer a elas estas verdades. Então é o que eu estou sintetizando nesta lição, para você ficar com a essência. Há muito mais detalhes para você nesta noite, depois, com calma, na sua casa, ler e reler. Mas a síntese, é isso que eu estou falando. Depois, nós vamos conferir aqui, que esta natureza, que separada de Deus, chamada de velho homem, Deus tratou de restaurá-la. E a maneira como Deus restaura esta separação é o que está sendo lido ali, escrito ali, e eu peço que você leia comigo em voz alta. Ao ser crucificado, Jesus... Ponto. As pessoas precisam saber disto. Que elas já foram, não é que serão, já foram incluídas na morte com Cristo. Para que depois, lá na frente, elas recebam de volta a comunhão, o relacionamento com Deus. Se nós não falarmos a elas, elas vão ficar entre nós sem ter experiências poderosas com Deus. E a gente insiste, e a gente trabalha, e a gente orienta, e a gente aconselha, e nada altera o quadro. Eu não estou ensinando vocês, eu estou revisando aquilo que nós já sabemos. Quantos já sabiam disso que eu estou falando aqui? Não é novidade alguma. Eu estou revisando para a gente não perder de vista e achar que a gente pode tomar algum atalho que vai dar certo. Olha, pessoal, os atalhos não vão ter sucesso se nós omitirmos isto. Segundo parágrafo, esse texto de João 12:32 reforça a declaração que está acima. Vamos ler em voz alta? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de morrer. Romanos 6,6, leia para mim. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Se o homem fracassou, Deus procurou e encontrou a melhor maneira de restaurar o homem. E a maneira como ele encontrou foi conscientizá-lo que
o Filho de Deus morreu, e ao morrer, incluiu este homem separado de Deus, para que ele pudesse experimentar de volta o plano de Deus. Vocês querem ver? Mais à frente, olha esse texto maravilhoso. Vamos ler juntos aqui, de 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos constrange. E Ele morreu por todos, para que aqueles... Efésios 2, de 4 a 8, você pode ler? Ao morrer, Jesus nos atraiu. Esse atrair é espiritual. Ninguém foi preciso ser pregado numa cruz. Jesus é quem morreu naquela cruz. Espiritualmente, é que eu preciso crer que já fui atraído. Quando nós orientamos, indicamos este caminho para as pessoas, elas vão ter um resultado fantástico. Quando nós omitimos estas verdades, as pessoas não experimentam transformação. E as pessoas não conseguem viver para Deus. Esta é a diferença, meus irmãos. Esta é a grande diferença. Então, recapitulando aqui para você, este primeiro tema, para eu prosseguir. Deus tem um plano, um propósito. Criou o homem, para este homem ser fecundo. Criou este homem para ele se multiplicar. Criou este homem para povoar a terra, encher a terra. E criou este homem para dominar, governar esta terra. O pecado entrou. Separou o homem. O homem passa a viver agora fracassos na sua vida. De todas as sortes. A pior delas, separados de Deus. Deus então promove a restauração. E a forma como Ele promove a restauração é enviando o seu Filho para morrer na cruz. E Ele inclui-nos para que essa morte fosse também a nossa e não apenas a dele. Mas não para na morte. O texto que você leu comigo diz que agora Ele também nos inclui na ressurreição dele. Ou seja, Ele devolve a cada um de nós a vida. A vida. Não a vida bios, porque essa você e eu já possuímos. Mas a vida zoe. A vida de Deus. Que é o que o ser humano não experimenta por aí. As pessoas não são informadas disso, pessoal. As pessoas pensam que participar de uma igreja, pertencer a um grupo, frequentar determinadas reuniões, isto está tudo certo. Quando não está. O que vai fazer as pessoas a terem relacionamento com Deus é elas experimentarem a sua morte, sua ressurreição e devolver a elas esta vida de Deus. É isso que nós precisamos fazer ao ter as pessoas pela primeira vez. Quantas pessoas estão chegando entre nós? Nós estamos falando exatamente isso que eu estou falando para vocês que são líderes. Veja, o meu papel aqui é só renovar essas informações que não são novidades para nenhum de vocês. Eu estou dizendo, olha, este é o caminho, a repetição. Quantas vezes? Sempre. Porque sempre chegarão pessoas novas que nunca ouviram isso, que eu e você já ouvimos centenas de vezes. Você sabia que as pessoas que estão aqui pela primeira vez, em que nós separamos elas, as primeiras informações são essas que nós estamos aqui reciclando com você?
Quando nós dizemos a elas, vocês são bem-vindas à família de Deus, nós começamos a mostrar a elas este propósito. E na grande maioria, elas desconhecem isto. Elas nunca ouviram sobre isto. Alguns ficam só impactados pelo acolhimento, como o pastor Wagner me dizia ainda hoje à tarde. Olha, alguns do domingo disseram, nós nunca fomos recebidos assim numa igreja local. Com amor, com carinho, com uma recepção calorosa. Mas isto é apenas a porta que se abriu para anunciar estas verdades. A partir daí, então, nós vamos oferecer o plano, o propósito de Deus para as pessoas. E é isso que as pessoas estão procurando. Quero que você saiba disso. Gente se equivoca quando diz assim, as pessoas vêm a nós porque querem experimentar os milagres. É verdade que elas também querem ser tocadas, curadas, libertadas, tudo isso faz parte do plano. Mas as pessoas, o que elas mais querem é experimentar a vida de Deus. E nós temos estas ferramentas à nossa disposição. Amém? Na sequência eu vou levantar este assunto que você já ouviu tantas vezes, eu e o pastor Wagner e a Nádia e os líderes aqui falar do que é igreja. E a igreja, eu não consigo ler daqui, alguém pode me ajudar nesse texto de Mateus 11? Mateus 18, né? Então, quando é que somos igreja? Quando existem 2 ou 3 cristãos reunidos em nome dele quem? Em nome do pastor? Em nome de Jesus, daquele que disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, a igreja está ali. A igreja está aqui hoje? Está aqui. Se sairmos daqui e formos para um outro ambiente, a igreja estará lá também? Também estará lá. E este material fala exatamente isso. Jesus vivia em comunidade. Verdade ou mentira? Em igreja. Quando é que Jesus estava em igreja? Quando ele e aquele grupo de amigos, de discípulos, estavam juntos. A igreja estava ali. Com os seus discípulos durante o seu tempo na terra. Não se tratava de estar em um grande prédio ou uma bela estrutura e muitas pessoas, mas eles se encontravam em grupo, de forma sincera e transparente, onde juntos todos tinham a oportunidade de falar, orar e compartilhar as suas vidas. Isso é a igreja. Daí nós temos a visão das nossas células, a igreja, aonde todos falam, aonde todos oram, aonde todos compartilham. Isto é a igreja, pessoal. É o que nós estamos destacando aqui neste primeiro encontro de reciclagem. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Mas que filhos de Deus são esses? Tratado naquele encontro, quando retiramos as pessoas, a gente diz assim, todos são filhos de Deus? Não. Todos nascem como criaturas de Deus. Mas para serem filhos de Deus, precisa nascer de novo. E então eu estou dizendo aqui, essas pessoas que nascem de novo e se reúnem para adorar e servir a Deus, elas são igreja, não é o prédio, o templo, local de reuniões. A gente usa, né, esses jargões. Vou ao templo. Não, eu sou o templo. É que nós aprendemos isso, é difícil às vezes nós tirarmos da nossa mente. Aprendemos que
quando dissemos assim, vou ao templo, estava no templo. Jesus deve dizer, ué, mas então, o que é você? Porque você é o templo. Aonde você estava é um prédio, ou uma casa, ou um escritório, em que a igreja estava lá. Templo de Deus, templo do Espírito Santo. Amém? Caminhando para o final. A novidade nessa frase aqui, ó, as igrejas são as pessoas, mas precisamos apresentar dessa forma para as pessoas? Sim. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ajudar as pessoas a cumprir com o propósito de Deus, para que elas possam entender por que elas vieram a este mundo. Hoje em dia, há uma confusão sobre o que é ser igreja. A verdade é que a igreja somos nós. Nós. E nossa expressão de amor a Deus ao próximo. Leia comigo Efésios 1, 22 e 23 em voz alta. Seguindo, se a igreja são pessoas, e Jesus colocou-as em um organismo vivo chamado corpo, por isso também nós nos reunimos no templo. Olha lá, prédio. A razão de estarmos nos domingos, num ambiente como este, chamado prédio e não templo, é para adorar a Deus. A gente não pode mistificar isto. Como já foi dito tantas e tantas vezes aqui, amanhã isso aqui pode ser transformado em uma metalúrgica, um supermercado. Hoje, reunimos aqui, num prédio, a igreja de Jesus. Outra coisa, que a igreja não acaba, e a igreja não fecha. Igreja não fecha. Quando você diz assim, nossa, havia uma igreja aqui e fechou, você deve reformular isso e dizer, não, a igreja, o prédio onde se reuniam a igreja, não é mais aqui. Ela ampliou, ela foi para um outro endereço, mas ela não fechou. Igreja não fecha. A igreja não fecha. O que apenas ocorre são mudanças de prédio. Amém? Nossas células são chamadas de GECEM, que significa grupo de comunhão, edificação, multiplicação, onde todos são bem-vindos, principalmente aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e do que mais? Do Evangelho. Então, para eu fechar aqui com você, se nós temos 4 mandamentos que vimos aqui em Gênesis 1, nós temos que mostrar às pessoas que chegam entre nós todo este plano que tem 3 etapas. Elas foram criadas para um plano, houve um fracasso por ocasião do pecado, e Jesus restaurou este plano através da sua morte na cruz, para que mortos com Ele, ressuscitássemos novamente e ganhássemos de novo a vida de Deus. Se nós fizermos isto, eu tenho certeza que as pessoas que ouvirão isso da sua boca, da forma como eu falei, as pessoas vão nascer de novo. As pessoas vão ser novas criaturas. As pessoas vão cumprir com o propósito de Deus.
e elas vão frutificar para Deus. Amém? Na sua apostila, temos aqui, na página de número 22 e 23, o refletindo. Nós vimos o sentir, que é o texto que lemos, que conferimos, o aprendendo, e temos o refletindo e o aplicando. Então as perguntas aqui são: por que foi necessário Cristo morrer na cruz? Como você é um líder, como você já ouviu isso inúmeras vezes, se eu der aqui alguns minutos para você responder, será o suficiente. Por exemplo, 3 minutos para você responder isto. Por que foi necessário Cristo morrer na cruz? Responda isto agora, aí na sua apostila. Responda. Muito bom. Porque era necessário, a única forma que Deus encontrou para restaurar o meu e o seu relacionamento com Deus. Houve uma separação, e para Deus restaurar isso novamente, foi necessário Jesus morrer. Aplicando. O que eu preciso fazer diante do que aprendi e refleti? Preciso experimentar o novo nascimento? Preciso ser cheio do Espírito Santo? Preciso conhecer melhor a Bíblia para saber tudo o que Jesus já fez por mim? Que outras coisas preciso fazer? Como vou fazer isto? É uma pergunta que é bom você responder. Diante da exposição, aprendi que preciso nascer de novo, já sou nascido de novo, preciso ser cheio do Espírito Santo, preciso conhecer melhor a Bíblia para falar com contundência, para que quando eu abrir a minha boca, as pessoas vão entender claramente o que eu estou dizendo. Que outras coisas eu preciso mais? Talvez não esteja tudo, compêndio todo aqui, mas você pode acrescentar: olha, além do que eu ouvi, acho necessário que. Aí você anote. E para resumir e encerrar aqui esta primeira lição, eu quero que você anote no rodapé do aplicando, na página 24, tem ali uma oração. Você pode usar aquele espaço abaixo para sintetizar esta lição com 3 frases ou 3 palavras. Primeira delas: projeto eterno de Deus. Segundo, queda do homem. Terceiro, inclusão na cruz. Esta é a teologia da comunidade da graça. Se alguém lhe perguntar qual é a teologia da igreja comunidade da graça, você vai responder com essas 3 frases: o projeto eterno de Deus, a queda do homem e a inclusão na cruz. Ponto. Tá bom? Ficou claro? É válido revermos estes princípios? Sim ou não? Quantos já sabiam deles? Quantos precisam ser aperfeiçoados neles? Todos nós. Então, se prestará estes próximos 3 encontros para esse exercício. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você.
Este material chama-se firmes e constantes. Eu iniciei dizendo para você orar para que você, seu irmão, seja mantido firme, constante, sempre abundantes. Amém? O Senhor vai fazer isso na minha e na sua vida e nesta igreja. Em nome de Jesus. Pastor Wagner.